O poder da ajuda, o princípio do amor. Em Marcos diz que Jesus Cristo foi batizado por João. Em todos os evangelhos, Jesus foi batizado por João. Porque ele não precisava ser do João, por ser Deus, o Filho de Deus. E o próprio João disse nos evangelhos que você, que é o Deus Todo-Poderoso, vem a mim para ser batizado por mim. Quem sou eu? Porque João Batista sabia ser ínfimo diante de Jesus. Porém, Jesus disse: não, deixai assim por enquanto. Jesus, então, aceitou com humildade ser batizado por João, mesmo sem ser necessário. Após o batismo com João, porém, Jesus tornou-se independente. Não é que ele não era independente. Ele cumpriu o princípio de humildade, o princípio do poder da ajuda. Jesus aí passou a pregar, mas foi necessário passar por uma etapa onde ele foi ajudado por alguém. Em seguida, em Marcos também fala que a sogra de Simão estava enferma. Quando Jesus estava na casa de Simão, dirigiu-se para lá. A sogra de Simão estava enferma, na cama, com febre, sem poder levantar-se. Jesus então ajudou-a. Jesus levantou a mão e puxou-a. Isso significa, ele estendeu a mão. Ele não levantou a mão para curar, ele estendeu a mão de ajuda, assim como ele havia recebido essa mão do apóstolo João. E após Jesus estender a mão para ela, a febre foi-se embora. E a sogra de Simão ficou uma pessoa independente. A partir daí, ela passou a servi-los. E aí, a partir daí, as pessoas que estavam ali precisaram também da ajuda dela, porque ela servia-os, dava refeições a eles, água, comida. Precisaram dela. Também as pessoas, a população em geral, corria atrás da ajuda de Jesus, porque precisavam dele para a cura de seus males, para ajudas espirituais também, para depois tornarem-se independentes e ajudarem outras pessoas. O paralítico que foi curado por Jesus, depois de ser içado, ser colocado diante de Jesus naquela casa. Jesus estava numa casa junto com as pessoas, com a população. E aquele paralítico não tinha condições de entrar, pois estava acamado e não tinha condições de entrar também por causa da multidão. Mas 4 homens, ele precisou da ajuda e da fé de 4 pessoas, de 4 homens que subiram naquela casa, provavelmente não essas casas baixas que nem hoje. Eles tiraram as telhas e abaixaram o paralítico diante de Jesus.
Foi grande esse esforço, foi grande essa ajuda, sem a qual ele não seria curado, porque Jesus se admirou ali da fé daqueles 4 homens, pela ajuda daqueles 4 homens, pela fé daqueles 4 homens. Aquele paralítico foi abençoado, foi ajudado. E Jesus perdoou os pecados inicialmente. Após isso, Jesus disse: levanta-te, toma a sua cama e vai para casa. Após aquilo, aquele homem também ficou curado e tornou-se também independente, sem necessitar mais da ajuda de ninguém para sair. E foi dito a ele também que tomasse o teu leito, que fosse útil. Ele não precisou de ninguém para carregá-lo, nem para carregar o leito deles. Porque Jesus disse: carrega o teu leito, porque aqueles homens não necessitam mais te ajudar. Você está independente. E após isso, o poder da ajuda foi consumado na vida daquele homem. E a partir daí, a lei é para que esse homem também ajudasse as pessoas. Após isso, nesse mesmo evangelho, um leproso apareceu perante Jesus, se ajoelhou e pediu para ser limpo, para ser curado. E esse leproso estava, consequentemente, isolado, pedindo esmola, dependente dos outros. Após a cura de Jesus, após Jesus curá-lo, ele também tornou-se independente. Ele não precisou mais pedir esmola, nem ficar isolado. Essa parte fala muito bem do princípio do poder da ajuda, porque está em Efésios 4:2, que diz para as pessoas com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportar uns aos outros. Suportar significa também dar suporte. Suportar uns aos outros significa aceitar algumas coisas das pessoas, mas também significa também dar suporte uns aos outros, como Jesus precisou do suporte de João, a sogra de Simão precisou do suporte de Jesus. As pessoas precisavam do suporte da cura de Jesus. O paralítico precisou do suporte daqueles 4 homens e da fé daqueles 4 homens. O leproso precisou do suporte de Jesus. E nós precisamos do suporte um dos outros, sem os quais não sairemos do lugar. Os ricos desse mundo, os reis, os nobres, eles ficam bem na vida porque eles usufruem do suporte alheio, eles usufruem do trabalho alheio, eles usufruem muito mais da ajuda e da admiração alheia, porque eles têm o dinheiro. Por isso que eles parecem melhores, por isso que eles se vestem melhor, porque eles têm suporte, porque eles têm ajuda. Esse é o poder da ajuda, o que não ocorre, por exemplo, com alguém que seja pobre, alguém que seja escravo. Então, o princípio de Jesus é a igualdade entre as pessoas, que se cada um desse suporte ao outro, como está escrito aqui, as pessoas seriam menos pobres,
como foi no caso do Lázaro e o do rico, daquela parábola. O rico foi parar ali no inferno, segundo a parábola, porque ele não dava suporte ao Lázaro, que estava ali recebendo migalhas. Ele não dava suporte ao Lázaro. Ele não cumpria esse princípio de amor que Jesus deu, sendo batizado por João, sem ser necessário, sem ser maior, sendo maior. E até o João se admirou e disse: como eu vou batizá-lo, porque nem mesmo João conhecia esse princípio, como ser humano, como homem. E tem um ditado antigo que diz: quem não vive para servir, não serve para viver, porque humildade é amor. E várias vezes Jesus deu o exemplo de humildade, o que é o contrário da arrogância. Está escrito em Gálatas também que aqueles 5 princípios, aqueles 5 dons do Espírito é o que nós temos que ter. Aquela é a verdadeira religião. Aquele é a verdadeira ligação com Deus, com as pessoas, porque Jesus quer ser amado pelas pessoas, mas também que amemos uns aos outros, que suportemos-nos, demos suporte uns aos outros. Quem não sabe que os ricos, os milionários, o que eles fazem entre eles? Quando tem uma empresa muito grande, uma multinacional que está falindo, eles procuram ajudas e suporte uns aos outros. Os pobres, infelizmente, não fazem isso, fazem o contrário. E aí é que se afunda cada vez mais a estratificação social, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é amor. E também amor é o poder da ajuda.